Irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 16. Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Oremos mais uma vez ao Senhor, meus irmãos. Deus bendito, nós, teus servos, nos colocamos diante da palavra do Senhor, com o coração desejoso de sermos edificados por ela. Deus, nós somos teus servos, nós nos dobramos diante do Senhor, nós reconhecemos a tua palavra como autoridade final sobre a nossa vida, que governa, que conduz a nossa história. Ó Deus, que nos instrui no caminho que devemos seguir, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E nós estamos aqui diante dela, Deus, desejosos, de fato, de sermos transformados por ela. Mas para isso, ó Deus, nós precisamos de Ti. Deus, só o Senhor pode, pelo Teu Santo Espírito, atuar em nossos corações. Pois muitas vezes, até mesmo desejando a Tua palavra, pela dureza do nosso coração, nós desviamos os nossos olhos dela e desperdiçamos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra e de compreendê-la. E muitas vezes, ainda que a compreendamos, a ouçamos, a compreendamos, nós saímos, ó Deus, e não dispomos o nosso coração para praticá-la. Nós dependemos de Ti. A minha súplica nessa manhã é que o Teu Santo Espírito, de fato, atue em nosso coração, nos ensinando, nos conduzindo para a glória do Senhor. Deus, eu dependo da graça do Senhor para ser instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos. E eu suplico a misericórdia do Senhor, pois eu dependo dela. Nós precisamos de Ti, Deus. Por isso nós suplicamos ao Senhor a graça do Senhor sobre nós nessa manhã, diante da palavra do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, um clássico da literatura cristã, muito conhecido por nós, e de um valor significativo, não só porque a partir do movimento romântico passou a ser considerado como uma obra de arte literária, mas sobretudo pelo seu valor espiritual, nós temos a obra do Peregrino, ou o Progresso do Peregrino de Jambânia. Ele relata a viagem do cristão rumo à cidade celestial. E no decorrer da sua viagem, ele se depara com personagens como Adulação, Malícia, Apolião. E também passa por lugares sombrios e medrosos, como o desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira da vaidade e o rio da morte. Assim, surgem desafios que ameaçam sua chegada ao destino final. Pedro, nesta carta, está escrevendo para peregrinos e forasteiros também. Ele abre esta carta falando àqueles irmãos sobre a graça salvadora de Deus em favor deles. Quando você olha o versículo 1 ao 5 do texto, você vê que ele vai enfatizar aquilo que Deus fez na vida daqueles irmãos. Ele os alcançou com a sua graça salvadora.
Ele os deu eterna salvação, Ele deu a eles segurança dessa salvação, lhes prometeu uma herança que não se corrompe e eles podem descansar nisso, e não só lhes prometeu a herança, como também lhes prometeu que eles mesmos seriam guardados para desfrutar dessa herança. Depois, Ele alerta os irmãos que, em face das provações que eles experimentam na sua caminhada, eles devem ter o coração firmados nesta graça salvadora. E ele termina mostrando o labor dos profetas no versículo 10 a 12, na busca da compreensão perscrutadora sobre a obra de Cristo. Desde o começo, os profetas inquiriam, indagavam, desejadamente compreender a obra de Cristo, a sua glória, o seu sofrimento. E ele termina falando dos apóstolos que vieram e apresentaram o evangelho para esses irmãos, de modo que estes irmãos tinham conhecimento privilegiado de Cristo, que tanto foi desejado pela história. Nós também fazemos parte desses irmãos que temos um conhecimento privilegiado de Cristo, porque nós temos a Escritura à nossa frente, diferente do tempo deles. Eu gostaria de meditar com vocês diante disso, irmãos, sobre como nós, servos de Cristo, devemos reagir ou devemos realizar nossa jornada celestial nesse mundo ante Deus. Como nós, ao exemplo do cristão, como nós devemos realizar nossa jornada celestial nesse mundo ante Deus. O cristão, como nós, também experimentou essa jornada. O autor da carta aos Hebreus, ele fala de várias testemunhas do passado, e ao falar destas testemunhas do passado, em Hebreus 11, falam que estes homens, todos eles morreram na fé, Hebreus 11, 13 e 14, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa é a nossa condição. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E o autor aos Hebreus também diz no verso 6 desse capítulo 11, eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Assim, irmãos, olhando para esse texto da Escritura, sabendo que nós também somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que nós estamos numa viagem ou numa jornada celestial, eu gostaria de meditar com os irmãos como nós devemos realizar essa jornada, haja visto que vivemos no mundo ante Deus que tem os mecanismos próprios de tentar, assim como a alegoria do cristão de Bunyan, nos desviar do caminho na nossa jornada. Como nós devemos fazer essa caminhada à luz desse texto? A primeira coisa que esse texto nos ensina, irmãos, está no versículo 13. Nós devemos realizar essa jornada tendo uma viva esperança no Cristo que voltará para completar a sua obra. Nossa jornada deve ser realizada tendo uma viva esperança no Cristo que voltará para completar a sua jornada. Os desafios experimentados por aqueles irmãos, ao viverem no mundo ante Deus, poderiam arrastá-lo ao desânimo. Pedro está profundamente preocupado com isso. E sabendo do risco que eles corriam, Pedro os alerta a terem os seus olhos fixos no Senhor. Porque ele diz no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo aqui é o completar da sua obra redentora na vida daqueles que ele começou. A obra redentora de Cristo não está completa no sentido consecutivo de realização. Cristo assumiu a forma humana, viveu como servo de Deus, obedeceu a lei em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está assunto ao céu como nosso intercessor, mas ainda ele voltará para completar a sua obra em nós, no dia que ele nos glorificará. Nesse dia, todo pecado será extirpado. Todo o drama da sua história cessará. Todos os dilemas e as crises que você experimenta como servo de Deus na sua jornada e nos confrontos que te marcam a história, às vezes permeados de fracasso porque você perde para o pecado, tudo isso será extirpado, já não haverá mais pecado. Mas não somente não haverá mais pecado em ti, não haverá mais a existência do mal neste mundo.
Não haverá mais possibilidades de dilemas, de crises. Nesse tempo, toda lágrima será enxugada, toda dor cessará. Toda doença que marcam e nos entristecem e que nos assolam e que machucam pessoas que estão à nossa volta não mais existirão quando Cristo voltar. Portanto, irmãos, diante da nossa jornada, nós devemos ter os olhos fixos nessa esperança do Cristo que irá realizar cabalmente, completamente a sua obra em favor dos seus. Pedro, ele alerta os irmãos não apenas eles fazerem isso, mas ele alerta os irmãos porque há algumas coisas que podem turvar a compreensão desses irmãos durante esta jornada. Eu citei os exemplos de lugares e pessoas que tentaram atrapalhar o caminho do cristão na obra de Bânia. Pedro aqui vai nos fazer 2 alertas específicos em relação à postura que devemos ter para que nós, durante a nossa jornada, nós não percamos de foco o nosso Cristo Redentor, o autor e consumador da nossa fé. Ele faz isso dizendo o seguinte: cingindo o vosso entendimento. Como existem conflitos e armadilhas neste mundo que podem desviar-nos, então Pedro exorta esses irmãos a cingirem o entendimento deles e a serem sóbrios. Rapidamente vamos ver o significado de cada uma dessas coisas e os desdobramentos disso não ser realizado, não ser praticado por nós na nossa caminhada e consequentemente experimentarmos vacilos na nossa história por tirarmos os olhos de Cristo. Cingir o entendimento é literalmente cingir os quadris. A figura aqui é extraída de um semita, de um oriental do primeiro século, quando ele, diante das suas jornadas, diante do fazer jornadas, pelas suas vastas roupas que o protegiam tanto do frio da noite como do calor do dia, ele então, para que ele conseguisse se locomover com destreza, com precisão, para que ele não se atropelasse nas suas longas roupas, então ele as ajuntava e as amarrava aos lombos de maneira extremamente firme, de modo que ele podia perseguir a sua trajetória ou realizar o seu trabalho sem tropeçar na sua caminhada. Pedro aplica isso aqui à mente. Assim como um oriental não deveria fazer a sua jornada ou realizar o seu trabalho com a sua... Primeiro, para que ele não tropeçasse nelas mesmas e caísse, assim nós, servos de Deus, diante da nossa caminhada, nós não devemos permitir que nada atrapalhe o nosso entendimento. Pois às vezes nós, por falta de cingir o entendimento, nós tropeçamos nele, tiramos os nossos olhos de Cristo, desviamos-nos da nossa jornada e nos estribamos no caminho. Muitas ideias, irmãos, percepções e impressões que são distantes do padrão de Deus nos cercam neste mundo, que é anti-Deus. Muito contribui para nós perdermos a sensatez. Alguns exemplos disso: a pornografia tão escancarada em nossos dias, você não precisa mais contratar um canal pago, você não precisa sequer ligar um meio de comunicação midiático, você não precisa necessariamente ligar uma TV, os outdoors que estão na rua com as propagandas, os folders que chegam até você, os momentos de entretenimento dos universitários recadando dinheiro para a sua formatura, que param o seu carro e de maneira absolutamente devassa se demonstra para você a fim de ganhar um trocado. Isso acontece nos semáforos da nossa cidade. São todos mecanismos que tentam nos perverter o caminho. Mas não apenas isso, que assolam homens e mulheres, porque é um mito pensarmos na pornografia como algo mal apenas para o homem. Além disso, o sistema consumista deste século, e aqui independente do modelo, um sistema consumista que busca e que se desenvolve a partir de uma perspectiva que o que importa é que você tenha a sua relação social estabelecida pelo que você tem, e muitas vezes isso penetra até o seio da igreja. Você vive em função de adquirir recursos para que possa consumir aquilo que almeja ou aquilo que é imposto sobre si como necessário para ti, e quando você não tem os recursos para fazer isso, você se oprime ou você é oprimido e você é desprezado. A luta pela riqueza, pelo poder, pelo reconhecimento social são caminhos
são mecanismos que tentam nos perturbar. Além disso, o relativismo que vivemos, que luta para desconfigurar a Escritura como verdade última sobre a nossa vida, muitas vezes consegue penetrar o nosso coração. Ainda que nós não digamos, eu não creio na Escritura como palavra de Deus, mas nós encontramos caminhos, entre aspas, evangélicos, para podermos então colocar em xeque a palavra de Deus quando dizemos, e se isso não for uma postura honesta, mas às vezes é maliciosa mesmo, dizemos, a minha interpretação é diferente da sua. Nós estamos cercados de mecanismos que podem nos desviar o caminho. Por isso, irmãos, nós servos de Deus, nós devemos ter uma consciência fundamentada nos valores da palavra de Deus, não deixando que as fascinações dessa vida nos roubem a sensatez. Jesus mesmo, lá em Marcos 4, 18 e 19, nos alerta isso. Ele refere-se àquela semente que foi lançada entre os espinhos. E por ser lançada entre os espinhos, ele aplica isso dizendo que as fascinações da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Talvez exatamente nesse momento, enquanto você ouve a exposição da Escritura, haja no seu coração tantas inquietações que o mundo lhe impõe, que você corre o risco de, mesmo mantendo os seus olhos fixos e os seus ouvidos abertos, ter o seu coração tão imerso nessas preocupações que a palavra de Deus esteja passando despercebido sobre si. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento cingido. Nós precisamos vigiar, andar sóbrios e não vacilantes, é o que Pedro vai dizer aqui, usando dois argumentos que são adicionais. 3 vezes ele exorta os irmãos desta igreja dispersa quanto à ideia da sobriedade. Ele faz isso no capítulo 1 aqui, no capítulo 4 e no capítulo 5. Seu desejo é que eles vivam lúcidos, sóbrios, e não bêbados, e não ébrios, para que tenham uma viva expectativa sobre a volta de Cristo. A preocupação de Pedro aqui em relação a esses dois argumentos, ter um lombo cingido, um entendimento cingido e serem sóbrios, é para que eles não percam de expectativa a obra redentora de Cristo que voltará para se completar na vida deles, ou do Cristo que voltará para completar a sua obra. Aqueles que estão sob o efeito do álcool, irmãos, ou de outros entorpecentes, perdem a capacidade de raciocinar de modo prudente. Perdem a capacidade de concentrar em seus objetivos. Esse é o contraste que Pedro está fazendo. Nós, servos de Deus, devemos ser sóbrios, como os que não bebem, como os que não se embriagam, como os que não se entorpecem. Nós devemos fugir das fascinações desse século, porque, de fato, elas embebedam e entorpecem pelos seus enganos. O Salmo 73 é um bom exemplo disso. O salmista Asaf, diante de uma crise existencial que ele experimenta, e ele registra isso lá, depois disso ter acontecido, ele diz: eu fiquei tolo, eu perdi a minha capacidade de enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus, eu me tornei turvo de entendimento e eu olhei para a realidade, não mais a partir do fundamento da palavra de Deus, porque eu perdi a sobriedade e perdi a prudência, e eu olho para a história agora como um ímpio. E aí eu olho especificamente para os ímpios e eu vejo que eles prosperam. Eles não se cansam, eles não adoecem, eles sempre estão de bem com a vida, eles são sempre saudáveis, eles são pessoas que vivem bem. Essa foi a percepção do salmista e ele registra isso, e quando ele registra isso, ele diz: o problema ainda é que o povo de Deus, quando olha assim para o mundo de maneira turva, ele vai aos ímpios e bebe deles a largos sorvos. Isto está lá no versículo 10 do capítulo 73 de Salmo, ou do Salmo 73. Os ímpios vão para o mundo e se embriagam do mundo, bebem como quem está demasiadamente necessitado de água. Eles sorvem o líquido do engano do mundo e deixam a sobriedade de lado porque se entorpecem. Mas é interessante que o salmista mesmo, depois ele diz que ele volta-se para o Senhor. Ele entra no templo do Senhor, onde ele retoma a sua compreensão do mundo e ele sabe que as coisas não são deste modo, porque o fim do ímpio é trágico, enquanto os servos de Deus são cuidados. Mas a exemplo do salmista, nós muitas vezes, irmãos, perdemos a sobriedade. É por isso que Pedro alerta esses irmãos
a fascinação deste mundo, o sistema deste século, também tão intensamente abordado por Paulo, nos chamando a não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com o padrão deste século, não deixarmos que o modelo vigente desse mundo, que é substancial e fundamentalmente anti-Deus. Não, eu não estou dizendo que a graça comum não atue neste mundo. Eu estou dizendo que enquanto um sistema, ele tem os seus fundamentos apóstatas, este mundo jaz no maligno de fato. Este mundo tem como o seu padrão último de relação alguma coisa contrária, absolutamente contrária à lei de Deus. E nós, servos de Deus, muitas vezes não nos atendo a este fato, porque perdemos a percepção e a capacidade de enxergar o mundo a partir das Escrituras, porque não cingimos o entendimento e porque não ficamos sóbrios. Nós nos tornamos entorpecidos e nós cedemos ao modus operandi deste mundo e andamos conforme o curso deste século. Permita-me traduzir isso. Jovens e adolescentes nos seus estudos, muitas vezes escolhem os mesmos caminhos dos ímpios para conseguirem alcançar os seus objetivos. Colam, fazem os trabalhos, mas fazem não com honestidade e integridade. Buscam os caminhos tortuosos para conseguir atingir o seu objetivo, porque o pensamento deste século é o que? O que importa é o resultado. O que importa é a nota final, diante dos homens, de fato. Mas diante do próprio Deus, muito mais a maneira como você realizou aquilo, ainda que para ser honesto você se comprometa no seu descanso ou se comprometa nas suas notas, você se encontra fiel. Infelizmente, há uma geração inteira de cristãos, e eu não estou falando de cristãos não autênticos, de cristãos que professaram Cristo, de jovens que são crentes, que tiveram um encontro genuíno com Cristo, mas por deixarem de se aterem a isso, estão emergindo no sistema deste século e andam conforme o curso deste mundo. E o problema é que quem governa o curso deste mundo é o próprio Satanás. De modo que a conclusão diante disso é que muitos servos de Deus andam conforme Satanás conduz. Casamentos, permita-me outra explicação de não se submeter ou de se submeter ao padrão deste mundo. Muitos pais educam seus filhos não como as Escrituras os ensina, não disciplinam quando deveriam disciplinar, trata-os como amigos e não como filhos. Estas coisas não deveriam ser confundidos. Não que os pais não devam ser amigos dos seus filhos, mas sobretudo eles são pais. Há uma questão de autoridade, em relação ao amigo não há. Há uma questão de autoridade, de determinação, de imposição, de submissão da parte dos filhos em relação aos pais, mas às vezes os pais, ouvindo o sistema deste século de educação, a abordagem psicológica pagã deste século, ele acha que precisa educar os seus filhos só na base do diálogo, diferentemente do que a Escritura ensina. Casais resolvem os seus casamentos, seus conflitos de casamento, não se dobrando e se humilhando diante de Deus, reconhecendo os seus vacilos, reconhecendo os seus tropeços, se humilhando e buscando socorro e perdoando um ao outro e buscando perdão diante de Deus, mas encontram os mecanismos de autodefesa, deixam o tempo atropelar a história, constroem casamentos, edifícios, constrói o casamento como um edifício que tem como sua base corrompida, prestes a cair e que fica sendo amarrado e remendado cotidianamente. Homens que conduzem os seus negócios conforme os ímpios também o fazem. Irmãos, tragicamente isso é resultado de nos submetermos ao padrão deste século. Tragicamente. Por isso é que nós devemos ser sóbrios e ter o entendimento cingido, para que estas coisas que estão correntes no mundo e que nos impactam a todo momento não roubem de nós, porque isso é um resultado tanto da frouxidão de entendimento, quanto da embriaguez do coração, e aqui eu não estou falando só no sentido literal do termo, mas de deixar o coração se embebedar pela fascinação deste século. O resultado disso é que nós tiramos os olhos de Cristo. É verdade que esta igreja é uma exceção, junto com algumas nessa geração, mas volta de Cristo,
glória eterna, Canaã celestial, Jerusalém celestial, pátria celeste. Você encontra esses temas nas músicas modernas que são escritas? Não encontra, porque elas refletem um pensamento que está fundamentado na existência. E conforme Paulo nos ensina, pensar deste modo, manter o coração aqui, no curso, no casamento, no trabalho, que são todas coisas boas que Deus criou para nós desfrutarmos, manter o coração nisso é perder a expectativa da eternidade e viver como um ímpio. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que nós negativamente falando, enquanto caminhamos a nossa jornada, nós não devemos fazê-la retrocedendo ao modo de vida do tempo da incredulidade. Irmãos, nós viemos do mundo, experimentamos todo o mal deste mundo, nós nos embebedamos enquanto andávamos conforme o curso deste século, e Deus, pela sua imensa graça, nos resgatou desta condição miserável e nos trouxe para o seu reino de glória. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino de luz, de modo que agora nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e não andamos mais nas trevas. Mas o problema é que, como desdobramento desse entorpecimento, dessa dificuldade de olhar a história a partir da Escritura, de deixar que todas as coisas que permeiam este tempo roubem de nós a lucidez e a sobriedade, nós ao mesmo tempo retrocedemos. É trágico isso. Pessoas que são libertas das drogas, dos vícios, que são libertas de um modo padrão mundano de viver, eram ladrões, hoje não roubam mais, eram adúlteros, hoje não são mais. Estas pessoas vêm a Cristo, experimentam a graça de Cristo, caminham, dão frutos, se envolvem com a igreja de Cristo, testemunham do Evangelho, mas tragicamente, de repente, eles retrocedem. Essas histórias são tristes. São tristes e marcam negativamente a nossa igreja pelo estrago que ela faz no testemunho cristão. O que Pedro está exortando aqui, desculpem, é que se nós perdermos os olhos do autor e consumador da nossa fé e deixarmos que as circunstancialidades nos cerquem, o resultado disso é que nós retrocederemos. Ninguém fica estável, irmãos. Ou nós caminhamos, ou nós retrocedemos. Não há condições nesse mundo caído de estabilidade. O próprio pecado roubou a estabilidade deste mundo. De modo que ou nós progredimos na nossa caminhada cristã, ou necessariamente nós vamos retroceder e cair e voltar a viver um modo padrão de vida, um modo padrão ímpio de vida. Pedro, ao exortar esses irmãos, ele os lembra que eles são filhos de Deus, eles são filhos da obediência. O verso 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. No tempo da incredulidade era assim que vivíamos, nós não podemos mais retroceder, é o que ele diz. Vocês não eram filhos de Deus, mas agora vocês são filhos de Deus, portanto andem como o Pai de vocês anda. Nós veremos que positivamente o argumento de Pedro é que de fato nós andemos como Deus. Mas aqui ele está dizendo: não andem como vocês andavam antes. Paulo também vai dizer isso no mesmo texto que eu citei de Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas sigam sendo moldados pelo poder de Deus, pela sua palavra, para que você experimente ela. Como não retroceder, irmãos? Negativamente falando, não deixando a Escritura. Não deixando de olhar para a história a partir da Escritura. Positivamente, imitando o Pai Celeste, como veremos. O mundo tem o seu próprio estilo de vida, e muitas vezes os cristãos são atraídos por ele. Antes da sua conversão, eram homossexuais, adúlteros, gananciosos, promíscuos, soberbos. Cristo os alcançou, experimentaram a novidade de vida, mas de repente retrocedem e caem. E Pedro está preocupado com esses irmãos, e esta é uma preocupação da igreja cristã hoje. Irmãos, nós temos uma herança eterna guardada para nós, e um Deus que há de cuidar de nós.
Pedro não está argumentando aqui que os cristãos podem perder a sua salvação. Não é esse o argumento. Mas que eles podem vacilarem, se amoldarem novamente ao mundo e experimentar o amargor deste mundo, perecerem abundantemente. E Pedro quer os livrar disso. Você que já experimentou todo o amargor do pecado, da escravidão, de Satanás, você já esqueceu do amargor deste sabor? Porque a sensação que temos é essa. Foi tão amargo o pecado. Você já esqueceu deste amargor? Do pecado que você vivia e que te oprimia e que te conduzia a uma vida de miséria, da qual Deus te livrou, você esqueceu o quão ele é amargo? Não é estúpido isso? Você que sabe do amargor do pecado, voltar para ele? Você que nunca viveu esse tipo de corrupção na sua dimensão tão amplificada, como aqueles que se entregaram aos vícios e aos pecados imorais de maneira avassaladora, você que pertence à família cristã de berço, você que nasceu num lar cristão e que viveu pela fé dos seus pais, você que não foi para o mundo, experimentou todo esse amargor, não é suficiente o testemunho, o lamento, o choro de amargura daqueles que experimentaram isso? Por que você quer experimentar você mesmo? Jovens sobretudo que tiveram uma experiência graciosa de viver em lar cristão, isso é um benefício para vocês. Não porque Deus não seja bondoso comigo ou com outros irmãos, mas é um benefício que Ele quis dar a vocês. Não é suficiente o choro e o lamento daqueles que pereceram na lama do pecado. Não é estúpido também vocês quererem experimentar os pecados que fizeram tanta gente chorar. É tolo isso. Andem nos caminhos do Senhor, não retrocedam. Perseverem nos caminhos do Senhor, é o apelo de Pedro aqui. Terceiro e último lugar, irmãos. Nós, positivamente, enquanto caminhamos a nossa jornada celestial, nós precisamos fazê-la tendo em todas as coisas um procedimento santo. Como nosso Pai. É o argumento de Pedro, nos versículos 15 e 16. Pelo contrário, não é retrocedendo ao velho padrão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também todos vocês. Em todo o procedimento de vocês, porque escrito está sede santo, porque eu sou santo. O contraste aqui está entre a vida sem Cristo e a vida com Cristo. Não é para vivermos como vivem aqueles que estão nas trevas, mas na luz. Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer que aqueles irmãos foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo também em Efésios vai falar sobre isso. Ele fala, antes vocês eram trevas, agora porém vocês são luz no Senhor. Então andem como filhos da luz. Se antes o padrão de vida desses irmãos aqui era o mundo, e o nosso também, se o padrão de vida era o mundo, a carne com suas paixões concupiscosas, e o próprio Satanás era o padrão de vida dele, porque Satanás governa a vida daqueles que não estão governados por Cristo, não há alguém que se autodomine, ou é Cristo quem governa a vida dele, ou é Satanás que o governa conforme o curso deste século. Agora, os servos de Deus têm outro padrão, que não está neles mesmos, e isso é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos que o padrão de santidade que nós somos chamados a viver é o padrão das pessoas que estão à nossa volta, dos pais, do pastor, do seminarista, do cônjuge. Não é este o argumento de Pedro. O padrão de santidade não é o padrão da tua igreja, das pessoas que você ama e admira, por mais nobres que elas sejam, e porque elas mesmas andam com Cristo. Não há nenhum lugar nas Escrituras onde ninguém diga ser de meu imitador, e encerre por aqui. Não há um texto sequer, né? Me imite, ande igual eu ando, e encerra. Todas as vezes que esta ideia aparece, é para que imitem aqueles que imitam Cristo, que é o nosso padrão último de santidade. Pedro está alertando, olha, vocês não devem se moldar nem ao modo procedimento antigo e nem a um padrão de santidade relativo. O padrão de santidade não são as pessoas que estão à sua volta, o padrão de santidade é Deus, o próprio Deus, e nada menos que isso.
Deus é santo, 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 como lemos na sua palavra, lá em Salmo 6, em Isaías 6, na nossa liturgia. Este é o padrão de Deus. Ele é Deus sublime e elevado, habita no alto e sublime trono. Santidade é a característica mais elevada de Deus nas Escrituras, irmãos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus é sem pecado. Sua santidade não pode ser influenciada por Ele, pelo pecado, e sua santidade destrói o pecado. Nós somos chamados para ter Deus como nossa referência e devemos imitá-lo. Cristo também nos chama, irmãos, para sermos imitadores do próprio Deus. Ele diz lá em Mateus 5, olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Me permita confessar alguma coisa para vocês. Como eu relutei para assumir isso? Como eu relutei nas minhas elucubrações, na minha racionalização, para entender que o mandamento da Escritura é para que eu seja santo como Deus é santo. Não importa. Não importa o que eu pense, quem eu sou, onde eu estou, as minhas fraquezas não interessam. O padrão da Escritura é que nós sejamos santos como Deus é santo, no seu padrão moral de santidade. Como eu quis negar esse texto, não porque eu queria negar a Escritura, mas o meu argumento era: Deus, eu sou pecador. Deus, eu vivo num corpo pecaminoso. Deus, eu ainda tropeço na minha caminhada. Irmãos, não é este o caso. Porque se Deus nos chama a isso, é este o padrão que nós devemos assumir. Quais são os desafios e as dificuldades que nos marcam, nisso é uma outra história. E talvez você esteja mesmo fazendo essa pergunta. Porque hoje nós vivemos uma esquizofrenia espiritual. O indivíduo de domingo de manhã, no domingo de manhã, ele se comporta como um cristão. Ele canta cânticos, ele ora, ele conversa com os irmãos, ele se comporta no templo como um cristão. Mas do domingo à tarde até o domingo da semana seguinte, ele é ímpio. Ele vive como ímpio. Como eu já disse para vocês, todos os caminhos dele, seja onde ele anda, seja na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nas relações com seus amigos, crentes ou não, ele é ímpio no seu proceder. É uma esquizofrenia que leva a um auto-engano terrível. Pedro argumenta o seu discurso aqui, a sua ordem para que sejamos santos, no próprio Deus que também nos disse lá em Levítico para sermos santos como Ele é. Me permita aqui, talvez uma dúvida honesta de fato você tenha em relação a isso. Como eu posso ser santo como Deus? Como eu já expressei para vocês. E me permita também, é dúvida honesta mesmo? Você de fato só tem dúvida de como ser santo, como Deus é, como Ele manda na sua palavra? Ou ficar questionando isso é um mecanismo corrupto seu para não assumir uma postura de servo? Porque pode ser este o caso. Talvez você está encontrando caminhos racionalizadores dizendo: eu sou pecador, eu não posso ser santo como Deus, então eu não vou tentar. Então Deus me perdoa como eu sou, eu vivo como eu sou. Talvez esse seja o teu caso. Você está criando mecanismos perversos para continuar na prática do pecado e do auto-engano. Quando a Escritura te diz que Cristo te libertou da escravidão do pecado e te chama a uma vida de santidade. Mas se a tua pergunta for honesta, irmãos, permita-me também tentar ajudá-lo ao terminar aqui. Deus é singular. E a santidade de Deus, quanto a isso, ela é incomunicável. Ninguém se assemelha a Deus. Ele é singular, acima de todas as suas criaturas e separado completamente dela. Existia antes dela. E se as criaturas ainda deixassem de existir, o que não é o caso, Deus continuaria sendo Deus. Ele é singular. Por outro lado, santidade de Deus também se refere ao padrão moral dele. Ele é puro, isento do pecado, separado dele. Ele não compactua com o mal, ele não ama o pecado, ele não criou o mal, ele não é o autor do pecado. Ele é Deus puríssimo no seu padrão de moral absoluto. E é nesse sentido que nós somos chamados para tê-lo como referência. Mesmo compreendendo isso, talvez a sua pergunta seja: como que eu posso caminhar se eu me conheço? Como que eu posso caminhar se o pecado me leva a fazer o que eu não quero, e o que eu quero ele não me deixa fazer, como disse o irmão Paulo? Irmãos, a primeira coisa diante disso é: assuma que este é o padrão. Pare de racionalizar. Pare de olhar para si
e subverter a verdade da Escritura que nos chama a um padrão de santidade absoluto. Não estou dizendo que nós vamos alcançá-lo, mas este é o nosso alvo. O nosso padrão é este e é aqui que nós devemos seguir. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós não somos mais escravos dele, nós somos servos de Cristo e ninguém é servo de dois senhores. E diante dos vacilos e fracassos que experimentamos quando tentamos andar numa vida de santidade, o que fazemos diante deles? A primeira coisa, irmãos, é não racionalizar. Eu sou pecador mesmo? Quantas vezes eu já vi as pessoas orando: Deus, o Senhor sabe que eu sou pecador mesmo? O Senhor sabe que não tem jeito? Não é este o caso. Não que nós não devamos reconhecer quem nós somos, mas nunca usar isso como um mecanismo de autodefesa e de engano para sustentarmos a prática corrupta do nosso coração. Essa aqui é a minha preocupação em relação a isso. Nós nos acomodamos pensando que o padrão é o homem pecador e não o Deus Santo, a quem nós somos chamados a servi-lo. Depois de não racionalizar, se humilhe diante de Deus. Aí você pode dizer de fato: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu fui chamado para andar nos seus caminhos, eu conheço a tua lei, o Senhor me libertou da escravidão do pecado. A Bíblia nos ensina que nós não somos mais escravos do pecado. Essa é uma outra verdade que demorou para eu assumi-la. Eu não sou escravo do pecado. Ele não tem domínio sobre mim, é assim que as Escrituras me ensinam. Ela não ensina que eu consigo atingir um grau de absolutez, como alguns irmãos do passado equivocadamente entenderam. Mas, por outro lado, eu não sou escravo do pecado, eu sou servo de Cristo. Portanto, diante da minha fraqueza, vacilo, por tirar os meus olhos do autor e consumador da minha fé, por muitas vezes permitir que as paixões deste mundo invadam o meu coração e me embriague, eu tiro os olhos do Senhor e vacilo. É reconhecer diante de Deus essa miséria e buscar nele graça e misericórdia. Eu vou concluir. Primeiro, então se nós estamos numa caminhada celestial, como nós servos de Cristo devemos realizá-la? Primeiro, tendo esperança viva no Cristo que voltará para completar a sua obra. Olhe para Cristo. Mantenha os teus olhos para o alto e não para este mundo. Negativamente, não retroceda. Investigue a sua vida e veja se você, depois daquele primeiro amor, não voltou às práticas das velhas obras. Olhe para a sua vida e veja se você não repete os mesmos erros do passado. E você que nasceu num lar cristão, por que você quer experimentar a miséria daqueles, como eu disse, que choraram amargamente pelo pecado vivido? Para quê? Não é tolo retroceder ou experimentar aquilo que causa tanta amargura? Também você que nasceu num lar cristão, me permita fazer outra pergunta para ti. Você, pessoalmente, já experimentou um encontro com Cristo? Ou você ainda está na fé dos seus pais? Deixa eu perguntar de um outro modo. Se os teus pais abandonarem a igreja de Cristo, abandonarem Cristo, você permanece ou você vai com eles? Às vezes, irmãos, é um temor. Eu louvo a Deus pelos jovens que nascem no seio evangélico, porque não experimentam as misérias do mundo. Mas um risco que se corre é querer viver como se você não tivesse a necessidade de assumir um compromisso de arrependimento e fé pessoal diante de Deus. De modo que o dia que seus pais não vão na igreja, sabe o que você faz? Também não vem. Não estou falando de circunstâncias ordinárias que impedem. Estou falando de rotina. Será que você ainda não assumiu um compromisso com Cristo? Ou será que já assumiu? E positivamente, Deus é o nosso padrão de santidade. Não são os irmãos, não são o pastor, não é o seminarista, não é seu pai, filho ou cônjuge. Não pode ser. Nada menos que o próprio Deus é o seu padrão de santidade. Guarde isso no seu coração. Imite-o, tenha-o como alvo. Diante das falhas e dificuldades, você se arrependa, levante sua cabeça e diga: Senhor, eu vou te seguir. Cristo é o nosso exemplo, não só porque Ele seja exemplo, mas o nosso exemplo de santidade. É nele que nós devemos nos firmar, é nos seus passos que devemos andar. Você que me ouve, mas que nunca assumiu um compromisso de fé pessoal com Cristo,
seja em quais termos for. Eu tenho uma boa e uma má notícia para ti. Amar, você já sabe que o pecado te escraviza e te conduz a caminhos amargos. Mas a boa notícia é que Cristo Jesus, é que Deus enviou o seu Filho Cristo Jesus para te redimir dos seus pecados. E todo aquele que se rende a Ele em fé, que se entrega a Ele em arrependimento e fé, experimenta graça e salvação. Porque somente de fato é Deus quem pode nos auxiliar na nossa caminhada. Nós não temos condições de viver em santidade por conta própria. Na nossa liturgia, nós vimos que, por intermédio do credo, o nosso credo tem 3 partes: o Deus que é Criador, o Cristo que é Redentor e o Espírito Santo que é Santificador. Eu não estou te chamando para uma viagem sozinho. O Consolador, o Espírito Santo da promessa, que te santifica e te conduz a uma vida de santidade, Ele está contigo na sua caminhada. Não despreze tão grande salvação. Irmãos, como seguir a nossa caminhada? Olhando para Cristo e não para o mundo. Deus nos abençoe. Vamos orar?